Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes em Salvador. São 90 vagas para pintor de obras, 60 para pedreiro e outras 60 para azulejista. As inscrições devem ser realizadas na Associação de Apoio Comunitário à Educação, Cultura e Cidadania, que fica na Estrada do Coqueiro Grande, no bairro Fazenda Grande 2. É preciso ter, no mínimo, a 4ª série do ensino fundamental e ser maior de 18 anos. Os cursos são de graça e os alunos recebem material, lanche e transporte. O verão já está perto e é nesse período do ano que as pessoas se preocupam mais em manter a forma. O repórter Fábio Cota conversou com a nutricionista Tiala Duarte, que deu dicas para uma boa alimentação. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, a gente ouve falar aqui um monte de alimentos da moda, o que é light, o que é zero, o que é diet, óleo de cártamo, quitosana, linhaça, amaranto, quinoa, aveia, óleo de coco, chia, isso tudo, será que funciona, faz emagrecer? Será que alimenta? Quem vai falar isso com mais exatidão, com propriedade, é uma profissional do ramo, a nutricionista Tiala Duarte. Tudo bom, Tiala? Falar um pouquinho desses alimentos da moda primeiro. Primeiro vamos para o mais antigo aqui, o que é light, o que é zero, o que é diet, quem deve ou pode ou não consumir esses produtos, tudo bom? Tudo bem. Importante a gente falar sobre isso. O produto zero é igual ao produto diet. É aquele onde a gente retirou um elemento, por exemplo, o açúcar, e inseriu um outro como o adoçante. São produtos feitos para as pessoas que têm algum problema de saúde. O diabético, o produto diet. Para o diabético, a gente tira o açúcar, coloca o adoçante. O hipertenso, a gente tira o sal. São produtos para situações específicas, não para a pessoa que quer emagrecer. A pessoa que quer emagrecer pode fazer uso do produto light, que é aquele que teve uma redução de algum dos elementos. Por exemplo, light em gordura, teve uma redução de pelo menos 25% da quantidade de gordura. Esses são os alimentos ideais para as pessoas que querem emagrecer. Agora, uma importante ressalva: não adianta nada se entupir de alimento light, porque ele deixa de ser light, porque você come tanto que você acaba adquirindo uma quantidade maior de calorias. Eu posso tomar e comer isso porque é light, não vai me fazer mal. Pois é, ele não é zero de calorias, ele não é isento de calorias, ele só tem uma quantidade reduzida, então tem que ser feito também com moderação. Bom, a gente vê aqui todas essas substâncias que eu falei aqui, algumas delas, como óleo de cártamo, quitosana, linhaça, amaranto, quinoa, aveia, óleo de coco, chia. Tudo isso a pessoa pode consumir ou não adianta nada se ela não fizer uma atividade física e não tiver uma alimentação também de qualidade. Fábio, importante também, não adianta utilizar todos os alimentos da moda e comer um bocado de besteira junto, ou então não fazer exercício. Tem que ser uma coisa associada, tem que ser um conjunto de fatores. O ideal é que se procure um profissional da área, um profissional nutricionista, que faça um cardápio individualizado e um profissional da área de educação física, que é o profissional capacitado para treinar a pessoa, para colocar a pessoa para malhar. Se você está sedentário há muito tempo, você não vai colocar um tênis no pé e sair pela orla correndo. Você tem riscos aí de ter um infarto no meio do caminho. E do mesmo jeito, se está se alimentando mal, não é você que vai chegar no mercado e comprar óleo de cártamo, óleo de coco, chia, linhaça, comer tudo ao mesmo tempo, que não vai dar certo. Então, assim, são alimentos interessantes, são chamados alimentos funcionais, que além de nutrir, tem uma função específica no organismo. O óleo de coco, por exemplo, ele tem uma função de ser termogênico, ele acelera a queima de gordura. Nem todos podem usá-lo. Então, é importante ter uma profissional para orientar. Bom, e antes disso tudo, você falou em infarto, aí a pessoa começa a fazer atividade física, antes de ir no nutricionista, depois ela deve procurar um médico, fazer um check-up, ver como é que está o pulmão, como é que está o coração, como é que estão as taxas de sangue, fazer um check-up geral para saber o que ela vai fazer além da alimentação? Fábio, muito importante. E aí a gente fala não só para os adultos e idosos, mas os adolescentes também precisam fazer check-up. Hoje em dia a gente atende no consultório crianças com colesterol aumentado, crianças hipertensas. Então o check-up ele está sendo necessário antes do tempo do que a gente via na nossa época, que só os adultos faziam check-up. Então, assim, se você tem uma criança sedentária em casa, que ela está acima do peso, antes de colocar essa criança para se movimentar, leve a um profissional, um médico para fazer um check-up, leve uma nutricionista e bota um educador físico para orientar o exercício dessa criança. Na infância ainda, a gente precisa de check-up. Tiala, a gente ouve muito falar, por exemplo, das pesquisas, avanços tecnológicos, o que acontece? Uma hora dizem que o sal presta, uma hora dizem que o sal é vilão, uma hora diz que o ovo frito é ruim, uma hora que o ovo frito é bom. Em que momentos isso varia caso a caso, pessoa a pessoa?
caso a caso, tem que ser estudado para saber que tipo de alimentação essa pessoa deve seguir? Fábio, sabe o que acontece? A nutrição é uma ciência relativamente nova, diferente da medicina, que é mais antiga. Então, os estudos ainda estão sendo feitos, né? Então, hoje o ovo faz bem, amanhã o ovo faz mal, são estudos. O que acontece é que cai na mídia, cai ao grande público de qualquer forma, né? Nem todo mundo tem a orientação de um profissional para poder fazer uma entrevista e orientar bem. Então, assim, infelizmente, as informações vêm de qualquer jeito. Claro, o ovo é bom, sim e não, depende da situação. Os alimentos são como remédios, então eles precisam ser feitos de forma individual. Mas realmente a ciência da nutrição é uma ciência nova, que tem muito estudo e que vem a grande público, infelizmente, muitas vezes de qualquer jeito. Bom, então as pessoas têm que ter cuidado, como você acabou de falar, procurar um profissional para saber que tipo de alimentação, que tipo de suplementação e que tipo de atividade, se ela está apta a fazer isso, para você começar a pensar. Eu cheguei aqui no consultório da Tiala, só para vocês terem ideia, isso aqui corresponde a quê? É um objeto de silicone, muito bem feito, mas corresponde a que isso aqui, Tiala? Isso é um protótipo científico de gordura corporal humana. Tá? Aqui a gente tem meio quilo de gordura corporal. E eu acho interessante porque quando um paciente emagrece meio quilo de gordura, meio quilo é pouco. Não, meio quilo não é pouco. Se você olhar esse protótipo, você vê que meio quilo é muito. E aqui, imagina... 2,5 kg mais ainda. Então, assim, o importante é que as pessoas precisam perceber que não é emagrecer apenas, não é ficar só mais leve, é que tipo de tecido você vai tirar. O que é que eu estou falando? Vamos pensar, um halterofilista de 100 quilos e um obeso de 100 quilos. Eles têm o mesmo peso, mas eles são completamente diferentes. O obeso tem um excesso de gordura e o halterofilista tem um excesso de musculatura. Então é importante que esse emagrecimento seja feito de forma saudável, para que a gente tire gordura corporal. E não que a gente tire musculatura. E não que a gente desidrate um paciente. Existe muita dieta da moda normalmente, também, que desidrata o paciente. E o paciente não sabendo disso, hoje sobe na balança 60 quilos, daqui a 15 dias 50 quilos, emagreci 10 quilos, muitas vezes não. Muitas vezes esse paciente perdeu água e não está sabendo que, na verdade, está sendo maléfico para a saúde dele. Pois é, estão aí as dicas de um profissional, como eu falei aqui no início da nossa entrevista. Quero agradecer a Tiala pelas dicas e por essa prestação de serviço para os nossos telespectadores. Até uma próxima, viu, Tiala? Até a próxima. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Tô retado. O que me deixa mais retado aqui em Salvador é o transporte coletivo, que demora, passa em 1 hora, quando passa é lotado. É um transporte que é caro para a qualidade do transporte, cobra além do que devia, e é isso que deixa chateado. Queremos uma solução dos nossos governantes enquanto essa posição aí. No próximo bloco tem dica de cultura aqui no Fala Bahia. Não perca, até já.